O tema de hoje é execução com foco em resultado. Acabei de fazer uma live aqui, quero trazer os principais insights, né, num highlight rápido aqui, depois você já me conta, né, se você está gostando desse tipo de vídeo. Então, execução em foco em resultado, por quê, né? A gente está agora no momento final do ano, então esse vídeo está sendo gravado aqui em novembro de 2024, e a gente sabe que, né, sempre surge aquela gásinho final, né, tem muito desafio, a gente quer entregar o ano, quer finalizar aqui os resultados do ano, e surge muito mais coisas, né, do que precisa fazer. Acho que o principal ponto aqui, a principal ponto de provocação que eu quero trazer para você é, pô, mas se o foco é execução com foco em resultados, qual é o resultado? Qual é o resultado que você está buscando aí na sua organização? Né? Você está conseguindo dar visibilidade? Você tem visibilidade, né? Você consegue dar visibilidade para sua equipe? Então, se você é um gestor executivo, né, ou coordenador, ou Scrum Master, ou agilista, ou qualquer coisa nesse grupo de gestão, o seu papel é dar visibilidade, né, do resultado para que a equipe possa, de fato, aí buscar a execução que vai gerar o resultado que você busca, tá? Mas a gente sabe que na execução, né, dentro das organizações, existe uma série de barreiras aqui, né, que podem atrapalhar esse processo e que vão ter dificuldades aí para que a gente possa gerar esse resultado dentro da sua organização. Então, entre as barreiras, né, a gente tem aqui muitas prioridades, a gente tem uma execução sem conexão com a estratégia, a gente tem a falta da visão do todo, a gente tem a dificuldade, né, de coordenar um programa, principalmente às vezes quando você tem muita prioridade e não consegue organizar elas, né, e não consegue gerenciar os conflitos, não consegue gerenciar as dependências, e uma falta de orientação ao resultado. Então, esse é o grande, né, um grande problema. Eu vejo e lido com isso, né, muitas vezes aqui dentro do dia a dia, no trabalho que eu faço, na consultoria que eu faço com as organizações. Então, eu quero trazer aqui para você, né, uma série de perguntas que vão te ajudar a fazer esse básico bem feito, de como que você vai conectar o resultado, né, com a execução e conseguir gerar melhores resultados ainda, né, nesse período do ano que a gente está aqui agora, tá? Então, eu trouxe essas perguntas, tá? Essas perguntas vão te ajudar a refletir. Aqui é um resumo rápido, né, de uma aula mais completa que eu acabei de fazer, né, e está disponível lá para o pessoal da mentoria. Então, o principal ponto, né, eu separei aqui algumas perguntas que vão orientar esse resultado. O primeiro ponto é, qual é a prioridade do mês? Qual é a prioridade do trimestre? Qual é a prioridade? Né, e qual é a prioridade? Talvez você fale assim, pô, Caco, mas aqui surgiu prioridade número um, prioridade número dois, prioridade número três. Como que a gente vai lidar com isso? Então, a prioridade é uma, tá? Aí você pode ter uma segunda prioridade, uma terceira, mas ela vai estar numa ordem, tá? A prioridade número um é uma. E isso eu acho que é o principal alavanca aqui que você pode trazer para esse momento agora, né, do fim do ano. E principalmente se você tiver com essa dificuldade, né? E se o pessoal tiver, pô, Caco, mas aqui o pessoal já traz quatro prioridades, ninguém consegue trazer visibilidade, eu não sei qual escolher, querem tudo ao mesmo tempo. O hack aqui é você usar essa quarta pergunta aqui, ó. O que que não pode falhar? Então, o que não pode falhar é uma outra maneira de você perguntar qual é a prioridade, mas a pessoa, né, o gestor, o executivo, ele vai dizer, não, esse aqui não pode falhar. Então, essa é a tua prioridade número um. Então, uma outra maneira, né, de você perguntar a prioridade. Com base nisso, né, e aí a gente vai perguntar, e qual que é o resultado que vai estar atrelado a isso, né? Qual é o resultado que a gente vai gerar? E como que a gente vai saber se deu certo? Então, qual é o resultado? Essas duas perguntas, elas têm a resposta parecida, mas você pode usar dependente do teu cenário. É muito comum, né? Quais são os resultados atrelados aqui? Você vai muitas vezes perceber na sua organização que o pessoal não consegue trazer para algo mais palpável, né? E traz uma métrica muito lag indicator, né? Se você já viu lá no meu livro ou já viu outros vídeos, uma métrica lag é uma métrica que demora para mexer. Então, o que a gente busca aqui, principalmente quando a gente está falando de entrega, a gente quer um resultado que a gente consegue já avaliar logo na sequência, né? Isso é o melhor para que a gente possa pilotar, entender, aprender e ajustar e potencializar esse resultado. Então, se muitas vezes na tua organização o resultado é só questão financeira, é só venda, né, é só números que são organizacionais, talvez você pode usar a segunda pergunta que é, beleza, então como que a gente vai saber que deu certo? Quando a gente fizer essa entrega, né, essa prioridade for entregue, como que a gente vai saber que deu certo? Possivelmente, né, se você teve dificuldade com a pergunta 2, essa pergunta vai te ajudar ao pessoal te dizer, ó, então qual é a métrica, né, como a gente vai saber que deu certo sobre a perspectiva do nosso cliente? Então a gente vai dizer, ah, pô, nosso cliente está usando esse produto, essa feature, nosso cliente deu um feedback positivo, né? A gente liberou para algum grupo de clientes, esses clientes, né, conseguiram ter sucesso e foi melhor do que a solução anterior. Ou esses clientes passaram a usar essa solução, né, com uma frequência diária.
Então tem uma série de métricas, né? Não vou aprofundar aqui nas métricas de produto, mas a gente pode trazer uma série de métricas que vão te ajudar a entender que aquele teu lançamento, aquela entrega, ela está gerando o efeito, né? Gerando resultado. E aí, possivelmente, isso daí vai impactar uma métrica lag indicator, que é, ou talvez vai aumentar a retenção dos clientes, vai se isso vai melhorar lá no discurso de venda, né? Para que possa vender mais para algum grupo de clientes que precisavam desse recurso, mas isso vem depois, né? Então, essas perguntas aí vão te ajudar a entender o resultado. Então, se você está agora, olha aqui, né? A gente está aqui em novembro para o final do ano. Pô, quais são a prioridade, qual é o resultado que a gente quer buscar. Então, isso vai ajudar o time a executar, buscar a execução que de fato habilita isso, tá? Então, a gente trouxe essas 4 perguntas iniciais e agora as outras 4 perguntas, elas vão focar muito na execução. Pô, já que a gente já entendeu a prioridade, a gente já entendeu, né, qual é o resultado atrelado e como que a gente vai medir, agora a gente precisa saber, e como que a gente vai executar isso? A gente tem alguma dependência ou bloqueio? Se a gente tem, né, ou as outras equipes que nós vamos depender, eles já sabem que a gente depende deles, isso já está incluído no plano deles. Então, quando a gente fala de dependência, bloqueio, a gente está falando sempre de antecipar, né, de trazer para antes, trazer o resultado para o momento mais atual. Então, se antecipar é a grande solução, tá? Quando a gente está falando, principalmente isso, a gente escuta bastante, né? Discute bastante na gestão escala, vocês vão ver mais detalhes disso lá no meu curso de introdução ao Fly Level, né? Ou lá no Kanban Expert. Mas uma palhinha aqui é que dependência a gente antecipa e alinha e comunica com frequência, tá? Esse é o segredo para você ter uma boa gestão e não ficar com bloqueio, né? Isso vai te ajudar para que você consiga ter uma execução mais eficaz. Beleza, pô, alinhei as dependências, já sei. Pô, a gente sabe tudo o que precisa fazer para realizar a entrega, né? A gente sabe o que precisa, o que fazer para realizar a entrega e como atingir esse resultado. Ou seja, a gente tem a visão do todo, o que que é tudo isso que a gente precisa entregar e qual é as partes, né? E se são várias partes, quais são as partes, qual parte vem primeiro, qual que é a prioridade dentro dessa prioridade, quais são os entregáveis aí, né? Os incrementos de produto que a gente vai lançar, né, ou do projeto para que a gente possa atingir os resultados. Muitas vezes você entra numa missão até clara, não, dá claro lá a prioridade, está claro o resultado, mas o pessoal, pô, a equipe nova ainda não entende exatamente, não sabe o que fazer. Então, é importante também, né, essa outra pergunta, é o que precisamos organizar ou antecipar, né, para realizar a entrega. Então, isso aqui ajuda também, principalmente a ter uma perspectiva da equipe, né? Muitas vezes a equipe vai te trazer uma perspectiva que talvez você tenha que preparar alguma questão técnica, né, que vai ser necessária para aquilo. Tem algum componente lá que ainda a equipe não usou e vai precisar fazer uma POC para validar se é possível. Então tem algumas questões que às vezes vão ser necessárias, né, e fazem parte da execução e precisam trazer à tona. Então a gente está falando aqui de organizar, de como vai ser a execução. Não estamos falando aqui de fazer um mega plano, tem que ter um plano gigantesco, extremamente detalhado. Não, mas a gente precisa saber, de forma geral, qual é a entrega de ponta a ponta, né? O que tem lá, o que que faz, o que que não faz. Né, esse até é aspectos que eu exploro, né, bastante aí nos cursos, né, de gestão de equipes, né, lá no Scrum Turbinado, no Kanban, em ação. Então, que são estratégias, né, focadas na execução. E o último aqui temos a equipe adequada, né, para o desafio, a equipe adequada tecnicamente, ou adequada, né, também no perfil certo. Talvez você está num um cenário que muda constantemente, pô, você precisa ter pessoas que lidam bem com esse cenário, né? Talvez você está num cenário mais, pô, é um desafio a entrega, mas é um produto que a gente já está trabalhando bastante tempo. Então são outro tipo de perfil, né, que gosta de mais consistência. Então a gente vai entender que a equipe está no momento, qual a equipe está adequada também na sua capacidade, né? A gente tem a capacidade certa para lidar com esse desafio. A gente está falando aqui também, né, sobre a perspectiva do momento da equipe. É uma equipe que se formou agora, uma equipe que já formou há pouco tempo aqui, a gente ainda está tendo alguns conflitos, mas já estamos avançando. É uma equipe que já está performando bem, né, já trabalha bem junto. Pô, uma equipe que voa muito, né? O que coloca ali, a equipe consegue dar a perspectiva. Então a gente traz aqui, né, que basicamente o resultado aqui para que a gente possa vencer os desafios da execução com foco em resultado, precisa ter clareza da prioridade, qual é o resultado que isso vai gerar e saber ter clareza daquilo que a gente vai executar, né? E também talvez trazer o que a gente não tem clareza, né, mas deixar visível isso e conhecido pela equipe, tá? Isso que eu trouxe aqui para vocês, né,
uma versão Pocket aqui, né, de uma aula que eu fiz agora, né, e vai estar disponível lá para o pessoal do grupo de mentoria. Faz parte, né, do meu modelo aqui da execução, né, dos 5 pilares da execução previsível. A gente falou principalmente, né, os temas de hoje aqui conectaram aqui com o mapa do caminho do dinheiro, que é como a gente orienta o resultado, entender qual é a prioridade, qual é o resultado que a gente busca, e o planejamento com foco em cliente, resultado e ROI, né, retorno financeiro. Isso tudo que a gente fez aqui ajuda para que você, de fato, aí entre, né, e tenha uma execução previsível, né, e execute a coisa certa que gera o resultado certo, né, ajuda a equipe a acompanhar isso com métricas e entrar no modo fazendeiro, que é monitorar, melhorar e colher os resultados, tá? Então, tudo isso eu exploro, né, dentro da minha mentoria, né, dentro também dos meus cursos. Então, se você tiver interesse, né, como que eu posso te ajudar? Né, eu posso te ajudar através da mentoria, que você vai ter um link aí embaixo, né, onde você pode me acionar, pedir um diagnóstico, né, para que você possa conhecer um pouco mais. Eu tenho mentorias que vão desde ter uma consultoria individual, né, onde a gente vai sentar junto e trabalhar aí no teu contexto, e mentorias mais acessíveis, onde você tem acesso a todos os cursos e pode me acionar, né, tirar dúvida comigo através do WhatsApp, e tem também encontros mensais para que você possa entrar lá também, expor o teu cenário para que a gente possa resolver, né, e te dar orientação e sair com um plano. Então é um formato mais acessível, um formato mais individualizado, né, e também um pouco mais caro, tá? Cada um tem a sua vantagem, né, traz o seu benefício, né, eu consigo hoje atender vários dos meus mentorados, né, e que estão tendo muito resultado. E se você quiser, você pode também dar uma olhada nos cursos, tá? O link vai estar embaixo aí no vídeo e eu vejo vocês, né, no próximo. Beleza? Então já me deixa aqui embaixo, né, se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida aqui, coloca aqui que pode ser tema, né, para um outro vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve aqui, né? E a gente se vê lá no próximo. Valeu!